E aí galera do YouTube, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal, né? Vamos reagir aqui a algumas notícias de hoje, né? E tudo que tem a ver com futebol. Bora pro vídeo. Data definida para finalíssima, o campeão da Eurocopa contra o campeão da Copa América. Espanha contra a Argentina, está definido que será no dia 28 de março de 2026, né? Foi transferido, a gente sabe seria em 2025, mas transferido para março. Pode acontecer em Doha, no Catar. Por enquanto ainda está uma negociação para onde vai ser a sede do jogo. Olha o que o técnico do Cruzeiro falou após a partida contra o Palmeiras. Acha que o Brasil está no top 5 da sua experiência internacional? Eu disse, não. Eu não estou aqui para puxar o saco a ninguém, não. Enquanto um grupo de profissionais tiver sido gerido ou arbitrado ou avaliado dentro do campo um conjunto de amadores, enquanto não houver uniformização dos relevados todos eles iguais para a Liga, enquanto não houver um sindicato dos jogadores forte para defender os interesses dos jogadores do calendário, enquanto não houver essas coisas todas, não vamos entrar no top 5. Temos talento, temos emoção, temos os fãs mais espetaculares com quem eu trabalhei, os torcedores, como vocês dizem. Esse jogo entre a Argentina, né, e a Espanha promete muito, né, porque é um jogo entre duas seleções equivalentes, né, que tem um ótimo desempenho, né, e que pode ser um jogão, né. Um foi campeão da Euro, né, e outro campeão da Copa América, né, que teve recentemente. Então vai ser muito top isso acontecer, porque são seleções que jogam muito bem, né, e que vem se provando muito no futebol. Então vai ser um ótimo jogo de se assistir, né, e é mal contra os jogadores da Argentina, né. Então vai ser muito top isso acontecer. Agora também falando desse jogo do Palmeiras e Cruzeiro, mano, foi um jogo muito roubado pro Palmeiras, né, mano. O Palmeiras roubou muito ali, bem no começo do jogo. O Palmeiras fez um pênalti, só que o árbitro não validou o pênalti, nem olhou no VAR, então foi muito injusto isso, né? E esse cartão vermelho também do jogador do Cruzeiro foi muito injusto, irmão. Então foi muito ruim esse jogo e acabou com a credibilidade do futebol brasileiro, né? Mas sinceramente não sei se tudo isto vale a pena. Retorno do Paquetá ainda é cogitado no Flamengo, depois de muitas especulações que ele não voltaria ao Brasil. Volta agora, né, de novo a ser falado que o Paquetá será negociado na equipe do West Ham. A gente sabe que tinha Aston Villa interessado, o City voltou a ter um interesse após tudo aquilo que aconteceu, mas parece que se apagou, né? Agora, o interesse do Flamengo continua, porém, os altos valores pedidos pela equipe do West Ham são um grande problema, na casa dos 60 milhões de euros pelo Paquetá, né? Acho um valor muito alto. O Paquetá não tá ainda numa boa fase, o time dele também não tá numa boa fase, um jogador de 28 anos de idade. Acho que o Flamengo pagaria muito caro, né? É um valor exorbitante, o Flamengo não pagaria isso. Vão ter que baixar o valor pro Paquetá poder voltar para o Brasil. Bora falar do assunto mais comentado do dia, ainda vencendo a vitória do Real Madrid ontem contra o Barcelona. Um jogo ainda muito discutido, né? Contra pênaltis, impedimentos que houve na partida, mas teve destaque também para grandes gols nessa partida, grandes jogadas, né? O Kylian Mbappé foi o destaque total dessa partida, junto com o Vini Júnior, que estava jogando muito bem. A gente já sabe o que aconteceu, mostrei no vídeo ontem para vocês e a gente vai falar um pouco mais sobre isso agora, porque hoje a imprensa espanhola caiu pra cima do Vini Júnior, meus amigos, e foi demais, né? Teve esse pênalti aí também marcado, aí sim, pelo VAR, porém o Kylian Mbappé desperdiçou a cobrança, né? Mas o destaque do jogo foi a parte negativa mesmo do Vini Júnior com a sua substituição e a treta que teve no fim, né, que a gente vai ver aqui também. Foi muita coisa rolando ao mesmo tempo nesse jogo, não dava pra entender muito o Vini Júnior saindo desse jeito, né, esbravejando. Cara, se o Paquetá de fato voltar, né, pro Flamengo, mano, seria uma ótima, um ótimo reforço, né, porque o Flamengo tá uma máquina, né, e tem ótimos jogadores lá, Jorginho e companhia, Carrascal, o Lino, tá ligado? Então seria uma ótima opção para ele voltar, mano, uma seleção dessa do Flamengo, né, e que pode ter um impacto muito bom, né,
pro Paquetá, porque vai jogar com grandes jogadores, então seria muito importante ele voltar, né? E seria muito interessante também. E, cara, essa partida também do Barcelona, irmão, contra o Real Madrid foi muita sacanagem, né? Porque aquele gol anulado lá por, sei lá, um milímetrozinho da chuteira do cara, mano, muito lombra isso, né? E Vinícius Júnior brigando com o Yamal também foi muito louco. Então eu fiquei muito bom, achei muito bom, né? Esse é o clássico, foi muito interessante, né? Deu o que falar. E, cara, é sensacional ver também que o futebol não mudou muito, né? E ver que também tem essa rixa, né, entre Barcelona e Real Madrid, né? E deixa tudo mais top, né? E, cara, o Yamal não jogou nada ainda, não fez nada da vida e já tá criticando o cara, tipo assim, querendo puxar a briguinha com o Vini Júnior, que já tem 2 Champions, então é muito disparelho isso. E é muito ruim isso pra carreira do cara, mas ele também não tá se importando com isso, então deixa bem evidenciado que ele é um jogador que só pensa em falar, né? Igual ele fala todo jogo, fala e não faz nada, né? Alonso não falou nada durante a partida, o Vini Júnior saiu passando batido perto dele ali, e a gente vai ver depois o que ele falou depois da partida, né? Teve também uma confusão no final do jogo com o Lamine Yamal provocou, né? Os jogadores do Real Madrid também provocaram ele, então ficou aquela provocação de ambos os lados ali. E olha só o que Xabi Alonso falou sobre o Vini Júnior e a substituição. Me quedo con muchas cosas positivas del partido, muchas cosas buenas de Vini, lo hablaremos por supuesto, pero no quiero perder el foco de lo importante realmente. No caso do Vini é o seguinte, meus amigos, a imprensa, né, fez a leitura labial do que o Vini saiu falando quando foi substituído, e ele disse o seguinte: sempre eu nesse time, não dá mais, vou sair desse time, vou sair. Falando várias vezes e frisando isso até sair realmente de campo, o Vini Júnior foi falando isso daí, né? Ó, o Xabi Alonso irritadíssimo com ele, possivelmente ele foi substituído por conta de uma marcação que ele não fez, não cobriu, né, a lateral, e o Xabi Alonso então não gostou disso e acabou tirando o Vini para não tomar gol. E aí, meus amigos, a briga agora tá feita, o Vini Júnior disse que vai sair, e a imprensa como um todo lá na Espanha já bate o martelo que Xabi Alonso não quer mais o Vini Júnior em campo pelo Madrid. A discussão tá feia mesmo, hein? Inclusive aí pode acontecer até punição, que a gente vai falar isso aí, talvez no vídeo de amanhã já tenha alguma coisa do Real Madrid punindo o Vini Júnior por isso que ele fez, né? Foi algo desnecessário também o Vini. Depois ele voltou, teve uma treta no final ali, a gente viu aquela confusão toda, até envolvendo o Rafinha também, né? Ele falando que os jogadores falam demais e aquela briga toda. Porém, o que tá pegando agora é o Vini Júnior dizendo que vai deixar o Real Madrid. Será que ele vai deixar mesmo? Será que foi uma confusão da hora? Mas o desentendimento dele e do Xabi Alonso é real, né? Não dá mais, parece que não tem mais clima, tanto pro Xabi Alonso como pro Vini Júnior, né? A gente tá vendo isso e aí fica difícil. O Xabi Alonso tá fazendo isso, parece pra queimar o Vini também parece que quer queimar ele, então agora eu acho que o momento de o Vini deixar a equipe do Real Madrid mesmo. Conversar com o Edson Viana para trazer as últimas do Flamengo, como está o Flamengo para esse grande jogo, Edson Viana. Oi, Escobar, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo. O Flamengo voltou ao trabalho hoje de manhã aqui no CT do Ninho do Urubu. Os jogadores tiveram folga ontem para descansar o corpo e a mente depois de uma sequência desgastante de jogos. No sábado, o Flamengo perdeu para o Fortaleza fora de casa, gol do Breno Lopes, numa atuação criticada, perdeu a chance de assumir a liderança do Brasileirão. E agora volta o foco para a Libertadores. Para esse jogo contra o Racing, o Felipe Luiz tem algumas questões. Na zaga, por exemplo, existe a expectativa sobre o retorno do Léo Ortiz, zagueiro que está fora desde o jogo contra o Palmeiras, se recuperando de uma lesão no tornozelo direito. Ele ficou no banco no primeiro jogo contra o Racing, contra o Fortaleza nem viajou, se recuperando especificamente para essa partida. E no ataque, quem vai ser o substituto do Pedro dessa vez, né? Contra o Fortaleza foi o Bruno Henrique, mas existe também uma configuração com o Plata. Irmão, e esse Flamengo, hein? Será que tem chances de avançar na Libertadores, mano? É um time muito bom, né, mano? Vai enfrentar o Racing na próxima quarta-feira na casa dos caras. Né, é um time excelente esse do Flamengo, mas vai enfrentar um time também que é pedreiro, né, irmão? Que tá sempre ali, entendeu? Na manha do gato, fazendo aquele arroz com feijão certinho, né? Então não pode vacilar, né, mano? E fazer tudo de qualquer jeito. Então tem que se preparar bem,
né? Tem que se motivar bem, também tem que jogar bem, entendeu? Para passar para final, né? E fazer um ótimo jogo, né? Com quem vai jogar com ele eu não sei, mas provavelmente tá tudo encaminhado que é a LDU, né? Então tem que fazer um ótimo jogo para passar dos caras, né? Para enfrentar o cara que passar ali entre Palmeiras e LDU vai ser um desafio muito grande, né? Porque são equipes, mano, que são muito boas, né? Então tem que fazer o seu melhor agora para passar para a final e desempenhar um bom futebol, né? Vamos ver qual que o Felipe Luiz vai escolher. O Flamengo saiu ainda há pouco aqui do CT do Ninho do Urubu por volta de 1 da tarde. A programação é a seguinte: o time viaja às 15 horas, né, 3 da tarde lá para a Argentina, deve chegar por volta das 3h30 e amanhã treina no CT do Defensa e Justiça, o mesmo que usou nas quartas de final quando enfrentou o Estudiantes, outro time argentino. Escobar, um abraço a todos. Valeu, Edson Viana, o repórter que nunca se engana. Um abraço para... Bom, tropa, esse é o final do vídeo, né? Se você não é inscrito, já se inscreve, né? E se você gostou do vídeo, deixe seu like, que é muito importante, né? E comenta bastante pra gente saber a sua opinião. Até o próximo vídeo.